Fala galera, bem-vindos ao Rolê de Quinta, o quadro do canal Cinema, Cerveja e Amendoim, em que nós recomendamos sempre para vocês 5 filmes sobre o mesmo tema. Dessa vez, por conta da pandemia do novo coronavírus, a gente está tendo que gravar à distância, de um modo um pouquinho diferente, mas a gente não queria deixar vocês sem indicações durante este período. Então, hoje nós vamos falar sobre altruísmo, que é um tema importante em um momento difícil como esse. Eu sou André Rossi. E eu sou Rodrigo Alonso. E este é o Rolê de Quinta. Solta a vinheta aí, Leão. E a nossa primeira indicação de hoje é Até o Último Homem, filme estrelado por Andrew Garfield, ator que ficou conhecido principalmente pelo espetacular Homem-Aranha, só que nesse filme ele tem um papel muito mais pacifista. É uma obra que se passa na Segunda Guerra Mundial e o personagem dele entra no exército americano. Só que ele se recusa a utilizar qualquer tipo de arma, ele quer apenas cuidar dos feridos. Mesmo com essa incumbência de cuidar dos feridos, era obrigatório, pelo menos na Segunda Guerra Mundial, no exército americano, utilizar armas. Você tinha que portar alguma arma. Então o Andrew Garfield, o personagem dele, precisou combater essa situação, Precisou se justificar para o comando do exército americano, precisou dizer os motivos que ele não queria utilizar a arma, e acaba que durante a guerra ele cuida dos feridos, ele se dedica totalmente a isso. Então é um ótimo exemplo aí de altruísmo. E é um filme muito interessante para você ver, principalmente se você gosta dessa temática de guerra, de Segunda Guerra Mundial. Eu recomendo bastante, é um filme que acho que não conheço ninguém, por exemplo, que não tenha gostado dele. Nosso próximo filme é A Felicidade Não Se Compra, lá da década de 40, que você provavelmente já viu em algumas listas dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. Só que a gente acha que também encaixa bem nesse tema sobre altruísmo. A gente acompanha a vida do George Bailey, que é um cara que sempre buscou ajudar a comunidade na qual ele está inserido, uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos, e ele virou basicamente uma referência para a população quando precisa de alguma ajuda, nas mais diversas áreas. Só que durante o filme a gente vê que ele está num momento de muito questionamento, porque as coisas começam a dar errado para ele, e ele está se questionando muito sobre as decisões que ele tomou até então, se foi certo passar a vida toda na mesma cidade. Ele começa a ver o sucesso de outros amigos, sente um pouco de inveja disso e até se sente culpado por esse sentimento, e ele chega num ponto no qual ele quer tá pensando em cometer suicídio. E a gente tem o contraponto, que é um anjo que é designado para ajudar o George Bailey a desistir dessa ideia, e como recompensa, se conseguir, ele vai obter as suas asas, Então a gente tem aí dois personagens bem distintos e que tentam, de certa forma, acabam se ajudando nesse momento complicado da existência de ambos. É um ótimo filme, é um clássico de Natal e também fala muito sobre altruísmo, sobre se doar ao outro sem pedir nada em troca, e também mostrar que não é fácil estar nessa posição, que ajudar os outros é uma dádiva e algo que acaba pesando também em alguns momentos. E a terceira indicação de hoje é A Lista de Schindler, filme que se passa durante o regime nazista na Alemanha, mas diferente do Até o Último Homem, ele não foca na guerra, mas sim no Holocausto. O protagonista é o personagem do Liam Neeson, é um ator que ficou conhecido por Busca Implacável, fez o primeiro episódio também do Star Wars, que saiu na segunda trilogia, mas nesse filme ele tem um papel totalmente dramático, É um filme muito dramático. Ele é um empresário que se aproveita da perseguição aos judeus para montar uma empresa com funcionários judeus, que na época eram mão de obra barata, só que durante o filme ele vai se conscientizando, vai vendo que aquela perseguição aos judeus estava resultando em mortes, e aí ele tenta a qualquer custo proteger seus funcionários do Holocausto. E é muito legal ver essa evolução do personagem durante o filme, como ele vai mudando também. E acho que é uma obra que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, acho muito importante você ver. Da lista que a gente está trazendo hoje, é o meu preferido, e acho que não pode ficar também de fora da sua lista.
Nosso penúltimo filme de hoje é Um Sonho Impossível, biografia do jogador de futebol americano Michael Oher, que foi inclusive campeão do Super Bowl pelos Baltimore Ravens. Ele teve uma infância e juventude bem complicada, era filho de uma mãe viciada em drogas, tinha 11 irmãos, pouquíssimas oportunidades, até o momento em que a vida dele começa a mudar, quando ele é acolhido pela família da Lady Anne, vivida pela Sandra Bullock, e que ganhou o Oscar de melhor atriz, inclusive, pela atuação nesse filme. O foco da trama é a relação dos dois e o modo como ela tenta colocá-lo, vamos dizer assim, na linha para permitir que ele possa jogar futebol americano universitário. Nos Estados Unidos, esses atletas têm bolsa de estudo para poderem jogar pela universidade, mas precisam ter um bom desempenho escolar, boas notas, algo que o Michael Oher não tinha. Então, o foco principal do filme é realmente a relação dos dois, de todo esse processo de recuperação, e trata também bastante de conflitos sociais, raciais, já que ele é um jovem negro sendo adotado por uma família branca de classe alta. Então tem muito essa tensão racial característica dos Estados Unidos. A gente só precisa fazer algumas ponderações, algumas ressalvas na verdade sobre esse filme, porque o próprio Michael Oher diz que algumas coisas foram romantizadas demais, que ele já tinha o desejo de ser jogador de futebol americano e que no filme é um pouco mais atribuído a ela essa parte, Ainda assim, a gente acha que é um filme que se encaixa bem nessa categoria por falar de altruísmo e mostrar pessoas ajudando a melhorar a vida uma das outras. E a nossa quinta e última indicação de hoje é O Protetor, filme protagonizado por Denzel Washington. Desta vez é uma obra totalmente de ação. O personagem do Denzel Washington, num primeiro momento, ele se mostra uma pessoa comum, tem um emprego comum também, mas o passado dele lhe deu habilidades específicas de combate. E aí, a partir de certo momento, ele começa a usar essas habilidades para ajudar as pessoas, para fazer o bem. O filme se desenha principalmente em cima de uma história de uma prostituta que é forçada a seguir essa profissão. E aí o Denzel Washington, o personagem dele, faz de tudo para ajudá-la. Então também é um filme muito legal, como eu disse, é um filme de ação, então para quem gosta desse gênero é muito difícil não gostar desse filme. Então vai uma dica aí pra gente encerrar essa lista com chave de ouro. Como já é tradicional do nosso rolê, a gente sempre indica uma cerveja para vocês. E nesse período de quarentena, como tá difícil se deslocar, a gente está recorrendo a cervejas que são mais fáceis de encontrar em qualquer mercado, em qualquer padaria mais próxima, para também não correr nenhum risco. Então, a cerveja do rolê de hoje foi a Boêmia. É uma cerveja nacional puro malte, com aí inspirações alemãs, muito boa e fácil de encontrar para ninguém se arriscar aí procurando cerveja. Vamos no mercadinho, vamos tomar cuidado nesse período de quarentena, isolamento social é necessário. Pessoal, muito obrigado por assistirem ao Rolê de Quinta. Como sempre, a gente pede que vocês assinem o nosso canal, nos sigam lá no Facebook, no Instagram, para se manterem atualizados quando saírem os novos vídeos. Não esquece de dar um feedback pra gente, o que você está achando dos episódios até agora, tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários que a gente lê e na medida do possível tenta trazer aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo Rolê de Quinta.